Medo. Eu não vou pôr a gravar, ou vou, Já está se calhar até também. envia. Tá. Eu não ponho a gravar, vá. Não, Vocês eu estão, vou. vocês é que sabem. Bom, sejam bem-vindos ao novo episódio do Dia de Reflexão, podcast que ainda não se restringiu de circular. Como já devem ter reparado, o episódio que nós costumamos gravar à sexta-feira não gravámos, nós decidimos não ir a estúdio. Também gravámos, curiosamente, um episódio ontem, mas por magia, não sei se foi o Primeiro-Ministro ou o Governo, também nos restringiu a gravação e, portanto, estamos agora a fazer um belíssimo episódio de domingo com os meus caríssimos convidados de sempre, Zé Pedro Silva e Alder Gomes. Como é que estão? Tudo em ordem. Tudo muito bem, tudo assim, semi-confinado, não é? Sim. Como é que se sentiram ontem de perceber que o nosso episódio... Eu acho que temos que ser honestos com quem nos ouve e repara agora que Alder Gomes está a beber uma bela de uma Corona. É verdade. Passa Como é que publicidade. sentiram... Assim, como é que sentiram ontem de ver que aquilo que tínhamos falado de forma tão bonita tinha ido ao ar? Não era nada de especial, portanto ninguém perdeu. O mundo não perdeu grande coisa. Foi uma conversa entre três amigos. Ficou assim. É aquele episódio que vai ficar sempre como lenda, não é? É isso. E era de certeza que era o melhor de sempre, mas... The Lost Tapes. Sim, tipo o João César Monteiro do Branca de Neve, mas aqui não houve mesmo nada. E acham que vão encontrar daqui a 150 anos, por exemplo? Talvez. É provável. Era mais, quando as coisas eram materiais, não eram fisicazinhas, estas coisas eram giras, não é? Porque depois encontravam enterrado isso num sítio qualquer passado 300 anos. Agora, com estas porcarias digitais, não. Se nós não encontrarmos, ninguém mais encontra, digo eu. É verdade. Pois, não sabemos. Talvez o senhor da PC Clinic. Bom, então, exato. Se calhar o que vamos fazer agora é não temos separadores. Olha Ou lá, o Rui Pinto. Devíamos ter ligado para ele. Pois. Foi mal pensado. O Rui Pinto Olha, talvez agora... possa saber. Mandamos-lhe um tweet que eu acho que ele responde. Pronto, o Rui Pinto arranjava de certeza o programa. Como não temos a nossa gravação habitual, vamos aqui já para a nossa reunião de condomínio. Ontem, quando gravámos, ainda não tínhamos, aliás, ontem não, sexta-feira, ainda não tínhamos as novas regras anunciadas aqui na reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Agora sim, passado 8 horas e uma apresentação que durou cerca de 80 minutos por parte do Primeiro-Ministro, já sabemos como é que vão ser os nossos próximos dias, a partir do dia 4. 121 conselhos com medidas novas, quase 70% da população portuguesa, numa espécie de quase estado de emergência. É um bocadinho o que aconteceu depois do primeiro estado de emergência e que surge aqui na pior semana desde que começou a pandemia. A verdade é que não fomos tão longe como outros países europeus. Há aqui uma probabilidade de um novo lockdown agora nas primeiras 2 semanas de dezembro, mas isso ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Agora olhemos aqui para estas medidas destes 121 conselhos. Restaurantes e comércio passam a fechar mais cedo. Teletrabalho obrigatório, sempre que possível. Pode continuar a ir a espetáculos, a missas, mas não a feiras, pelos vistos. E há aqui o dever cívico de recolher, portanto, de ficar em casa. Zé Pedro Silva, o que é que te pareceu estas medidas? Como alguém dizia, foi pouquinho ou é o que dá? Eu tinha a televisão ligada, eu de facto vi que ele estava ali a falar sem se calar, mas eu não tinha vagado para o ouvir e então só via gráficos e imensa coisa, portanto nesse aspecto há... Aliás, se repararem, agora toda a gente fala com gráficos. Temos que agradecer a Paulo Portas que se começou, que ele deve ter um problema qualquer que não se pode sentar porque ele faz sempre o comentário de pé. E então, para fazer ali qualquer coisa, para arranjar uma forma de estar ali entretido enquanto está de pé, arranjou os gráficos e vai mostrando, às vezes coisas que nem era preciso estar em gráficos, está a dizer. Mas aquilo criou moda, porque de facto fica muito bem visualmente e agora, no outro dia dou por mim, estava Francisco Louçã a falar lá de um gráfico e digo assim, mas o que é que foi isto? Descobriram os gráficos, nós em Portugal temos esta coisa, que há 1 ano ou 2 descobrimos as bicicletas, não é? Que isto foi um pandemónio de bicicletas por todo lado, porque a bicicleta chegou a Portugal em 2020, e agora também se descobriram os gráficos. E portanto, Costa também estava ao lado daquele conjunto de gráficos que parecia que estava... Imaginem que ele a meio se confundia e começava a falar do orçamento, não é? Porque sim, nas apresentações dos orçamentos aquilo mete gráficos. Sobre as medidas... Olha, eu tinha aquela aposta, eu acho que até falámos disso na sexta-feira no episódio Lenda, eu tinha aquela aposta que ele ia seguir um bocadinho o Emmanuel, o Macron, e acho que assim foi, ou seja, escolas abertas e depois assim um confinamentzito, sendo que Costa, para manter a sua, porque Costa vai conseguir fechar isto tudo sem nunca ter fechado.
Porque Costa consegue estas magias, o homem é mágico, dizem que ele é um grande político, eu acho que ele é um enorme mágico, muito mais do que político, porque virou a panha da austeridade sem a virar. E agora vai fechar isto tudo, nunca fechando. E portanto, repara, 121 conselhos, as pessoas dizem assim, estás a ver, olha, ele assim ele não fechou o país todo. Mas afinal são 7 milhões de portugueses, não é? Ainda tu agora disseste sim, por aí, sim, 70%. 70%, sim, É são verdade. 7 milhões já. Somos 10, sim. Somos 10 há 500 anos, que eu também acho uma coisa engraçada isto. Pois, Isto exato. aqui nem se coisa, nem se coisa, não posso dizer as palavras. Mas, portanto, eu acho que é um bocado isso, ou seja, é uma forma airosa de, quando ele diz, não vamos fechar, nunca podemos fechar, isto agora não é hipótese de fecharmos. E está a fechar, como é evidente, mas sem fechar. De facto é brilhante o homem nesse aspecto. E é isso que eu acho, portanto, acho que são aqui manigâncias, são formas de dizer as coisas, porque para mim 7 milhões, quer dizer, os 3 milhões, na volta os 3 milhões são acamados, não é? Quer dizer, portanto, já estão confinados por natureza, ele confinou todos aqueles que se podiam mexer. Não faço ideia, isso aqui é assim um bocado esquisito, não é? E parece-me a mim, para concluir, que isto vai ser tudo também com muitos retificativos, não é? Portanto, isto dentro de uns dias, semanas, com certeza que isto vai endurecer. Sim, até porque agora sabemos, quer dizer, é sempre aquela coisa da estatística, mas que nos diz que, em princípio, em meados mais finais de novembro, teremos o pico. Hélder, tendo em conta essa ideia de que o pior Olha, ainda está para vir... os Açores já têm o Diz. pico. Pois Já já. tem. E nós ontem falámos dos Açores e acho que hoje já houve mais novidades, não é? Agora, em princípio, pode vir mesmo aí um acordo à direita. Mas, Hélder, estava aqui a dizer-te que há esta hipótese do pico chegar em finais de novembro e muita gente ficou mesmo... Eu não sei bem o que é isto, mas muita gente ficou desiludida com as medidas. Portanto, parece que, não sei se o povo português... Pelos vistos, sim, o povo português queria, segundo algumas sondagens, um novo lockdown. Portanto, acaba por haver aqui uma desilusão. É um bocadinho, eu gostava mesmo era de ficar mesmo em casa. Porquê que achas que, e agora seguindo um bocadinho o que o Zé Pedro disse, do António Costa estar a seguir Macron, porquê que achas que ainda não apertamos mais quando parece que o fim vai ser esse? Ou seja, estamos a prolongar uma coisa que vai ser óbvia daqui a uns dias. Bom, eu acho que vai ser de seguir mais ou menos aquilo que os outros estão a fazer, uma vez que a equação é bastante complicada de resolver. Eu também concordo com o Zé Pedro quando ele diz que Costa sempre fez coisas dizendo que não estava a fazer, sempre aplicou a austeridade via subterfúgios que agora o governador do Banco de Portugal lhe permitiu. Portanto, ele é mestre, de facto, é uma espécie é isso, é um Houdini da política portuguesa, tem esse lado de mágico e faz desaparecer coisas e faz aplicar medidas dizendo que não está a aplicar. Eu receio bem que, coincidindo ali com o pico que se prevê, os especialistas prevêem para daqui a 3 semanas, como dizias, isto vai, com certeza que vai apertar. Há até a perspectiva de se fazer um aperto maior das medidas nas 2 primeiras semanas de dezembro para salvar o Natal. Nós falámos disso no episódio lendário. E para me lixar o aniversário já agora. E para te lixar o aniversário, com certeza. Acho que faz todo sentido que assim seja. Como é que fazes antes, desculpa? 3 de dezembro. Pois. 3 de dezembro? Sim. Bem nas primeiras 2 semanas, pronto, enfim. Passa a ser o nosso Natal, passa a ser a 3 de dezembro, que claro. Este menino é mais importante. Pensei que me tinha portado bem ao longo destes meses, afinal é esta a minha prenda. Enfim, desculpa, Helder. Não, mas é isso, aquilo um bocadinho repetindo a ideia que eu tentei passar-vos na sexta-feira, eu acho que vocês até acompanham, que é, querem salvar o Natal e vão transformar-se no Grinch e vão roubar-nos o Natal e também as 2 primeiras semanas de dezembro, portanto é correr o mês de dezembro todo confinados e todos muito recatados nos respectivos lares ou trabalho a partir do lar. Tu queres-me perguntar alguma coisa que eu já... Não, eu ia dizer que, independentemente de acharmos boas ou más, eu devo confessar que fiquei contente que António Costa tenha seguido Macron, principalmente na questão das visitas dos lares, porque me parecia um bocadinho quase criminoso. Claro. Nós restringimos as visitas ao lar. Quando visitar um lar hoje em dia é perfeitamente seguro,
como ir a um espetáculo, ou pelo menos em teoria é igualmente seguro. Por exemplo, isso não aconteceu Isso agora com seria, esta claro, restrição da circulação, que é uma parvoíce, mas pelo menos essa parece-me minimamente razoável. isso seria Mas não tinha perguntado, incompreensível. sim. Sim, mas seria incompreensível de facto que, como o António Costa fez ontem, ele estivesse a dizer que sim, é possível ir a espetáculos, ir ao teatro, é possível ir fazer uma série de coisas, até porque os artistas, ele lembrou-se, porque se calhar não tem por lá uma ministra da Cultura que se preocupe muito com isso, lembrou-se dos artistas ontem, não sei se repararam nessa parte dos 80 Sim. minutos, ele lembrou-se dos artistas e disse que também é necessário que eles tenham dinheiro, que eles ganhem dinheiro e que portanto não fiquem eles próprios, mas seria bastante incompreensível que ele abrisse as portas aos espetáculos e as encerrasse aos lares, portanto de certa forma aplaudo essa medida, claro. Uma última questão aqui para o Zé Pedro, já que hoje a reunião de condomínio tem só este único ponto de ata, que é esta ideia de que parece um bocadinho que, como houve tantas críticas à inconstitucionalidade de algumas medidas agora recentes, o Governo e o Marcelo já estão assim com um bocadinho pezinhos de lãs. Por exemplo, eu estava a ler uma notícia, penso que era do Expresso, que dizia que se António Costa quiser avançar para o recolher obrigatório, Marcelo vai decretar estado de emergência. Portanto, há aqui algum medo, eles parece que já perceberam que não querem muito entrar por aí, porque senão vai dar raia da grande, não é? Um rápido parênteses antes de falar, José Pedro, desculpa lá ter-te atropelado, é só porque vais gostar também da adenda, é que mesmo assim, concordando, Paiva, com o que disseste, mesmo assim, António Costa ontem insistiu na aplicação Stay Away Covid, portanto Pois há foi, coisas que ele não aprende. mas os downloads têm aumentado. Porque é que será, não é? É a Pois, cagufa, é a cagufa. Mas sim, Zé. não, é tempo livre. A pergunta qual era? A pergunta é este, eu não quero dizer medo, mas vou dizer do Governo e do Presidente Ora Marcelo de bem, andar a mexer em leis com esta contestação toda, que é capaz de ser a sim, contestação mais forte, não é? aquilo que falámos na sexta e não ontem, como insistes em dizer, Sim, eu já me perdi nos dias, pá. Olha para a minha pois, cara. sim. Well, aquilo que falámos na sexta foi justamente que, porque na altura não sabíamos as medidas e Marcelo tinha acabado na véspera de dizer que não era nenhuma imposição Recomendação agravada das restrições da as circulação. restrições, nomeadamente a circulação entre concelhos, não era nenhuma imposição, era apenas uma recomendação. E aquilo que se Agravada. vendeu então, agravada, exato. E aquilo que se vendeu na altura foi justamente que, portanto, era Marcelo a matar ali aquele coelho que tinha ali aquele problema, se ainda se puder usar esta expressão. E lembra-se, na sexta-feira tivemos uma grande questão acerca de uma expressão, que eu não sei se vai ser utilizada hoje, por acaso acho que não. Vamos Mas ver. enfim. Por acaso eu acho que as notícias sobre a morte dessa expressão são manifestamente exageradas. Sim, Exato. E pronto, e lá conseguimos. Mas enfim, então, o Marcelo tinha ali aquele problema, toda a gente a dizer, os assessores com certeza jurídicos a dizer assim, não, isto de facto é inconstitucional, não se pode fazer isto sem estado de emergência. Portanto, a forma que ele teve ali de resolver o problema foi, então, porque houve quem dissesse que ele estava a tirar o tapete ao governo, aquelas coisas todas, a deixá-los em maus lençóis. Não, eles estão bem, eles estão bem, aquela relação está ótima, não há ali crise nenhuma. E o próprio presidente desapareceu então na quinta-feira a salvar aquilo, a dizer assim, não, isto não é nada assim uma imposição, isto é uma recomendação agravada. E uma pessoa pergunta, e o que é uma recomendação agravada? Não sei. Ninguém sabe. Pois, olha, no limite, circulem se tiver mesmo que ser. Portanto, havendo essa articulação, é evidente que o Marcelo está disponível para, se Costa disser assim, olha, eu tenho que fazer aqui mais uma coisinha e parece que esta também precisa de estado de emergência. Ele, sim senhor, onde é que tu queres o estado de emergência? Está a ver como se vai ao médico pedir a receita? Sim. Está lá o presidente do palácio, onde é que tu queres? Queres o estado de emergência onde? Pronto, toma lá, leva lá daqui o estado de emergência. Eu acho que isso vai acontecer, porque o Marcelo, entretanto, também gosta imenso destas coisas todas, dos estados de emergência e tudo isso, mas também é hipocondríaco, aquelas cenas todas. Portanto, está muito à vontade com isto. Não, será a última pessoa neste país que vai arriscar qualquer coisa. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu acho que eles estão em perfeita sintonia. Muito bem, em perfeita Dá sintonia. dá gosto de ver aquela relação, sabes? Tomarmos nós Sim. nas nossas casas, estarmos tão bem, enfim. Dará uma excelente série da Netflix ou da HBO ou de outra plataforma que entretanto inventem. Uma Portanto, comédia romântica. uma comédia romântica. Sim. Há portuguesa, costumam ser francesas, mas neste caso é a portuguesa.
Bom, fechamos aqui a nossa reunião de condomínio, mas temos mais Já. para falar, calma, temos mais coisas para falar. Não sei se vocês festejaram o Halloween ou não, mas vamos dar aqui umas pisadas, não sei, poderá ser até o Halloween ou Todos os Santos, não é? Hoje é dia de Todos os Santos e dia 2, dia dos mortos. Hélder Gomes, a tua pisada vai para quem? Alguém Já estamos nas mascarado? pisadas. Eu vou responder à tua pergunta só, mas continuem, não tenham problema. Há alguma bruxa, algum fantasma, algum Frankenstein ou um ser de carne e osso? Olha, é um ser de carne e osso, mas para falar de alguém que deixou de o ser. É a Ana Gomes, porque nós soubemos de quinta para sexta-feira que Sindica do Colo, portanto o marido de Isabel dos Santos, tinha morrido. Entretanto, a escassos minutos de nós começarmos a gravar, as autoridades do Dubai afastaram completamente a hipótese de ter sido crime, a morte do senhor, portanto terá sido de facto uma complicação na sequência de um mergulho, portanto falta de oxigénio e tudo o que daí advém. Ora, Ana Gomes, à 00:02, vou fazer exatamente o exercício que fizemos, Sim, sim. só para nós, só para consumo interno, e neste momento é só para ti. Agora é só porque... está a diminuir a nossa audiência cada vez mais. Sim, qualquer dia estás aqui sozinho. Exato. Bom, mas Ana Gomes, candidata às presidenciais, portanto com especial responsabilidade, diria eu. Zé Pedro Silva voltou entretanto. Eu estou a repetir basicamente aquilo que disse na sexta-feira sobre Ana Gomes, porque a minha pisada é justamente nela. Estou E então, recordado. à 00:02, escreve ela, republica ela um tweet de um outro utilizador, que escrevia: esse utilizador morreu o Sindica do Colo, afogado no mar, morreu offshore, portanto, irónico. E Ana Gomes republica esse tweet e acrescenta: estranho, ponto, muito estranho, reticências. 58 minutos depois, portanto à 1 da manhã, ela republica um tweet da SIC Notícias. Esse tweet original dizia: Marcelo admite rever a Constituição para enquadrar situações de pandemia, e ela republica esse tweet e acrescenta: estranho, ponto, muito estranho, reticências. Portanto, há aqui, naturalmente, obviamente, um padrão. Vocês estão fartos os dois de me ouvir falar do assunto, mas quer dizer, eu acho que ouvirem-me falar mal de Ana Gomes é para vocês... É sempre bom, é sempre É bom. sempre bom, não é? Pronto, isto teve alguma repercussão. O tweet em que ela se refere à morte de Sindica do Colo como algo estranho, muito estranho, e portanto ela na sexta-feira à tarde, às 3:16 da tarde, disse: vejo que este meu comentário, mal sobre a notícia da morte de Sindica do Colo, merece reprovação a muita gente, devo explicitar que lamento a tragédia. Portanto, ela vem então lamentar a tragédia. Eu acho que há aqui duas grelhas de análise que eu gostaria de reforçar, que é, ok, as pessoas claro que não passam de demónios a santos quando morrem, pelo menos não deve ser assim que acontece, mas eu diria que a morte de alguém, mesmo que seja, eu estou completamente com Ana Gomes nas críticas ao regime angolano, e é tudo aquilo que foi e continua a ser de alguma forma a presidência de José Eduardo dos Santos, e o benefício de que daí tiraram, de que daí tirou a sua extensa prole, designadamente Isabel dos Santos, mas eu diria que numa circunstância em que morre alguém, algum decoro seria apreciado, até porque não gosto de ver uma candidata presidencial com o nível de humor de um Rui Sinal de Cortes. Ou com um estilo a Donald Trump, não é? Do Twitter, sempre agarrado ao Twitter. Exatamente, também é verdade. Zé Pedro Silva, a tua pisada, vou voltar a perguntar, não estavas aqui, se é alguém real, se é um fantasma, se é o Frankenstein, se é alguém mascarado. Eu já estou a responder a isso, por isso é que eu mal tentei. Já estou a responder a isso, mas antes vou dar pisada, não é na pisada, eu vou acrescentar uma pisada à pisada. Deixa-me só dizer-te que eu tenho medo que isto se desligue, não sei deixes. se já estamos com 40 minutos ou não, acho Nunca que não, na ainda vida não. devemos estar para aí com 20. Acham? Não sei, como é que dá para confirmar? Não sei, mas o homem perdeu completamente a noção do tempo. Pois. O lendário foi ontem, agora estamos aqui há 40 minutos, quando nem há 20. Espera aí. Ele Falem tem que que eu ver, consigo, Mas Zé Pedro, consigo ver. continua. Temos que ver a medicação do José Paiva, porque se Deixei calhar de tomar. já... então foi isto. Pois claro, então assim não dá, não é? Assim não há milagre.
Ora bem, então, mas dizia eu, acrescentar a pisada à pisada, é porque justamente este é o problema. Eu simpatizo, de certa forma, com a Ana Gomes, acho que sempre simpatizei. De certa forma, lá está, o problema é na forma em que não simpatizo, porque sempre foi o problema da senhora doutora Ana Gomes, sempre foi não tem travões, ou seja, no fundo, basicamente, eu acho que Ana Gomes é uma grande máquina, é muito potente, é um Ferrari dos melhores, mas não tem travões. E isso é um problema, porque vai ganhar o outro que tenha travões, não é? Porque ela estampa-se. E se reparar, por exemplo, no teu caso, ela nem teve a coragem, a inteligência de esperar um bocadinho e não falar aqui sobre uma coisa que ela com certeza celebrou lá em casa, houve muitas bolhas, mas pegou e agora imaginemos o que é um Presidente da República, um chefe de Estado a fazer uma coisa daquela. Assim como também a história dela, o romance dela com o Rui Pinto, também é um bocadinho assustador nesse aspecto, ou seja... Romance. Pois, porque nós, aquele Palácio de Belém, aquilo é só festas. Mas se nós pensarmos que ela podia perfeitamente ter defendido aquilo que Rui Pinto descobriu, mas sem defender o ECRA, não é? Ou seja, nós temos uma candidata à presidência da República que defende que é legítimo um hacker entrar nos computadores pessoais, nomeadamente de advogados, embora não ache nada que os advogados sejam acima de qualquer outra pessoa. Mas isto não é patético, digam-me. Não, opá, eu acho que já estamos numa altura em que se permite tudo, sinceramente. Eu não tomei a Não, medicação, portanto... O grave é isso, é que já estamos nessa altura. E isso é é que ela bastante não, grave. eu acho que Ana Gomes, para mim, é um desperdício completo, porque podia-se ter aproveitado aquela coragem toda para bem, mas não tem travões, e portanto, eu podia ter dito perfeitamente, não, o que o Rui Pinto descobriu tem que ser validado e as pessoas têm que ser investigadas, isso eu até concordava, mas ela defende mesmo o ato. E isto foi um bocado a mesma coisa, ou seja, não pensa. Ana Gomes, apesar de toda a inteligência que tem, não pensa, não usa a cabeça. Portanto, pegou nesse teu tweet e estranho, muito estranho, e depois veio-se refazer no outro mais tarde a dizer que não sei o quê. Portanto, a minha opinião é que jamais pode ser Presidente da República. E é uma pena, porque tinha coisas maravilhosas para estar à frente do Estado. Mas E não em dá. teoria não será. Em teoria não será. Bom, Pois, a tua o pisada. problema é na prática. E é assim que Zé Pedro Silva apela ao voto em João Ferreira. Exatamente. Ou em Marisa Matias. Ou em Tino. Ui, Tino, isso já se Tino, sabe, isso não é? já A pisadinha. Esse episódio infelizmente foi para o ar. A pisadinha, que tu perguntas se eu festejei o Halloween e não sei o que mais, não é? Eu vou-te responder a essa questão. Opa! O que é que vai Pá, sair dali? eu odeio que ele vai... Epá, odeio essas máscaras, meu. E eu gosto. Pá, eu odeio, meu. Isso é tão... Dá-me tanto nojo, meu. Ter aí a cara, meu. Pronto, agora Zé Pedro Silva vai ter de levar o episódio Agora vais dessa interpretar forma. uma velha até ao fim, não é? Uma bruxa. Agora vais ter que dar a pisada como bruxa, Josefa. A pisada que eu vou dar é nos sacanas dos putos, esses cabrões. Não, não, olha, eu vou tirar porque isto tem um problema que é. Eu, Opa, apesar de pelo ter menos a comprado isto numa pisada, loja, vá lá, pelo menos a Pelo menos a pisada. pisada vai ter que ser. eu não tenho pisada, vocês não se recordam. Eu não tinha na sexta e continuo sem ter, porque, repara, eu sou muito organizado nas organizações, não é? Portanto, hoje eu pensei assim, epá, tenho a oportunidade de dar pisada, porque na sexta-feira não tinha, mas tenho mais tempo a pensar. E então o que é que eu fiz? Não pensei à merda. Mas Não, mas trouxeste... deste uma pisada em toda a gente. Como Dei. boa bruxa, não é? Que faz assim os bruxetes. Ora bem, exatamente. Mas porquê é que eu vou ter que tirar a máscara? Porque eu, apesar de ter comprado uma muito boa numa loja da especialidade, ela não tem narinas. E então eu estou, tem. Aqui não tem. Não, isto não é aberto. Ou é? Pá, É respira-se ótimo. muito mal. É má para os testes PCR, então. Respira-se muito mal. E assim parece o Arafat, não é? Pois é. O professor Pardal mix Arafat. Sim, parece uma ave rara, finalmente. Sim, sim. Sim, da Rua Sésamo. Estás Ou pronto para... parece ainda mais uma ave rara. Bom, o egípcio, enfim. Agora a imagem está bastante assustadora, porque agora tenho aqui isto assim. Isso ainda é pior, hein? Isso ainda é pior. Bom. Bem, agora decapitações é... Enfim. Pois, exato. Estavas a dizer? Não foi o caso. Portanto, a minha pisada, de facto, foi no facto de nos andarmos a meter todos na vida uns dos outros e utilizei como exemplo, porque graças a Deus fez um post ótimo do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira,
Vocês recordam-se do post, não sei se chegaram a ver, mas aquilo foi altissimamente viral, porque ele conseguiu juntar Grande Prémio de Portugal em Portimão e queimas, cuidados intensivos. Portanto, é um demagogo completo. Eu só tenho pena que Pinto da Costa não antecipe a sua reforma, não é? Apesar de enquanto sportinguista, ter uma grande inveja do presidente do futebol, do presidente que os adeptos do Porto têm, mas na verdade, se ele tivesse já ido para a reforma, Pinto da Costa, quem é que lá estava hoje em dia? Era Rui Moreira, porque o sonho dele é o Futebol Clube do Porto. Está na Câmara a fazer uma espécie de compasso de espera, não é? Enquanto o outro senhor não se decide. Warm-up. Aí, ora bem, o warm-up tem piada justamente quando ele criticou o Grande Prémio. Mas, portanto, a questão é essa. A questão é que estamos neste momento numa fase em que diariamente, várias vezes ao dia, encontramos pessoas a opinar sobre o que as outras fizeram e onde estiveram e com quem estiveram. Isso não vai poder ser. Curiosamente, depois do Grande Prémio, e a crítica aqui a Rui Moreira era que pegava numa imagem completamente destruída, independentemente de ter corrido bem ou mal o Grande Prémio, já se percebeu que a organização não correu bem, mas aquela imagem estava destruída, não era falsa. Houve um fact-check que conseguiu fazer a impossibilidade de ir confirmar se a imagem era verdadeira. Claro que era verdadeira, nem sequer ninguém questionou isso. Só que estava ali de um ângulo em que as pessoas estavam todas amontoadas. E o Presidente da Câmara do Porto tem uma responsabilidade, que é o Presidente da Câmara do Porto, pega naquilo como qualquer internauta e lavra dali uma sentença, juntando esses ingredientes ótimos nesta altura de cuidados intensivos e dos profissionais de saúde e não sei o que mais, coisas completamente para apelar às paixões, não é? Portanto, puramente demagogo, e conseguiu fazer ali um brilharete, mas criticando, lá está, as pessoas que foram ao Grande Prémio. Lá está, se o Grande Prémio fosse no Porto não havia crítica nenhuma. E, portanto, atrás destes, depois as pessoas também se sentem na obrigação de dizer, então, e aqueles foram não sei onde, e aqueles estão não sei onde, e depois foi o Canhão da Nazaré, e depois foi... isto vai ter que parar. Para já, eu já tenho uma teoria que defendo há muito tempo que a matéria-prima mais valiosa no futuro vai ser a privacidade. Que é isso, de facto, toda a gente... Aquilo que durante muito tempo se lutou porque havia escassez, que era a liberdade, não é? E então em todo o mundo se lutou pela liberdade. A próxima grande batalha vai ser pela privacidade, que é uma coisa que está a desaparecer completamente. E as duas estão de mão dadas, não se pode ter liberdade sem privacidade. E, portanto, à conta destas pandemias, estamos a perder isto tudo. E, portanto, qualquer um opina sobre o que o outro fez, com imagens distorcidas, não interessa saber se houve distanciamento, não quer saber, vê e critica. E pronto, a minha pisada é essa, Olha, é no facto... Deixa-me só interromper, porque recebemos aqui, eu e o Helder também, sim. recebemos uma atualização que o anfitrião terá Deste-nos minutos feito ilimitados. 10 minutos ilimitados, não sei como, mas agradeço-te. Obrigado, não sei o que é que aconteceu. Eu dei minutos ilimitados? Parece Sim, que sim. sim. Não sei se foi gesticular enquanto falavas, deves ter dito aí uma palavra passe, mas... Eu sou um benemérito. És um mas sim, benemérito. querias terminar Se calhar os gajos tiveram medo, não? Pois. Sim, provavelmente. Mas eu estava a terminar. Olha, isto está-me a cair. Tá. Pois, De repente perdi aqui. isto está amaldiçoada essa gravação. Pois está. Não agoires. Mas basicamente tinha terminado. Acho que é isto. Acho que temos de ter calminha. A tua gata ou o teu gato acabaram de ligar uma luz aí atrás, foi? Epá, não sei, eles estão em cima, estão a destruir a casa, Então, mas agora não posso. Deixa-me só acrescentar uma coisa àquilo que disse Zé Pedro Silva, eu concordo bastante, que é na comunicação de ontem, por isso é que aquele episódio acabou por não existir, porque este é que vai ser. E é já pós-comunicação de Costa, mas na comunicação de Costa, a dada altura, eu imagino que ele esteja muito cansado, eu imagino que ele esteja a tentar tirar vários coelhos de uma cartola. Mas ele disse que não podíamos estar cansados. Exato, mas ele está, e acusa bastante o cansaço, o que é natural, mas há uma parte, não sei se vocês acompanharam aquilo do início ao fim, mas há uma parte em que ele diz temos de cumprir estas regras, temos também de fazer com que os outros cumpram estas regras. E essa parte, meus amigos, de andarmos a policiar-nos uns aos outros, não, isso é de muito má memória. Isso não dá. Mas já acontece, não precisava o Primeiro-Ministro dizer, já acontece. Eu sei, já acontece. Era bom, era mesmo muito interessante que não fosse o Primeiro-Ministro a incentivar ainda mais algo que já está a ocorrer e que, de facto,
vai mesmo no mesmo sentido que Zé Pedro Silva falava isso até de tem. liberdade e privacidade. Isso até tem uma coisa curiosa, que parece uma coisa que são as pessoas a dinamizar isso do que propriamente políticos. Neste caso agora António Costa fez isso, mas os outros partidos não estavam a ir muito por aí. Mas parece que as pessoas é que ganharam esses tiques de andarem a espiarem-se uns aos outros. Bom, é dos tempos da pandemia. A malta gosta, não vamos lá uma coisa. Isto, no fundo, basicamente é como tu estares a colocar, vamos lá ver, qual é que é assim um exemplo que não. Os exemplos vão todos ferir suscetibilidades, portanto, é melhor não dar nenhum. Mas Dá vários, porque isto ainda não é, ainda não é França em estado pandémico de terrorismo islâmico. Exato. E aprendemos a isso, que isso é uma coisa boa, e França também há de vencer esta luta. Esperemos que sim. Com a solidariedade Eu não posso brindar porque eu hoje estou na água, ao contrário do episódio lendário. Por É isso é que verdade, lendário. estavas com em que estava no vinho, mas agora estou na água. Vai-se lá saber porquê, não é? Se calhar foi por causa porque eu ontem tive um evento que foi as declarações do Costa, não é? Então a malta tem que ir. Agora já percebi porque é que o vídeo desapareceu. Exato. Exato. Eu ainda o vou encontrar aqui, não é? Exato, eu vou dar a minha. Eu ontem, aliás, sexta-feira, lá estou. Eu vou manter no ontem. Eu ontem dei uma pisada no presidente da Câmara de Nazaré, mas vou deixar o senhor em paz. O senhor chama-se Chicharro. Era Chicharro, era Wilson Chicharro, não era? Chicharrito era um jogador. Era a história do Chicharro, pois é. Pronto, mas eu vou deixá-lo em paz. Pá, estava muito chateado com o senhor e coitado do homem, está ali na Nazaré, tudo freestyle e eu, bué da fixe, vou manter isso. Vou dar a minha pisada muito rápida ao antigo presidente dos Estados Unidos, ao Barack Obama, que voltou agora nesta reta final da campanha a fazer triplos de basquetebol, apareceu em comícios, a telefonar aos eleitores para votarem. Faz-me um bocadinho impressão, porque é preciso não esquecer que Barack Obama, bem ou mal, também é um dos culpados de Donald Trump estar ali na Casa Branca, e também é preciso não esquecer que Joe Biden sempre quis potenciar aquela mensagem do centro, não é? Da decência, de estar ao centro, e pelo que vou lendo, Barack Obama puxa, portanto, esse centro para um outro extremo. E não me parece que vá beneficiar muito que Barack Obama tenha aparecido agora, mas sei lá, o Helder poderá ajudar-me nisto, mas é a minha sensação, porque vejo muitas críticas, quer da ala democrata, quer da ala republicana, a este aparecimento súbito de Barack Obama, que era compreensível e que deveria, e já aconteceu com a Hillary, mas depois de Donald Trump já aproveitou para dizer que Barack Obama foi também um dos causadores da derrota de Hillary, por isso não sei quem é que ganha com este ressurgimento, sei que é fundamental porque ele é dos mais populares, mas enfim, parece como dizia como é que era o Jaime Pacheco, é uma faca de 2 legumes. Exato. Bom, então vamos mandar as pessoas... Não querem manter aquelas apostas que nós fizemos na sexta-feira? as apostas, sim, vamos lá, 10 euros, quem é que ganha? Eu ponho 10 euros em que Donald Trump ganha. Helder? Biden e Zé Pedro Silva, não sei se mudou de opinião ou não, que hoje está à água, portanto... Ana Gomes? Não, porque eu acho que fiz essa piada, já não me recordo. Era o CDS. Ou seja, não tem graça. Era o CDS, pois era. Eu sabia que não era nenhum dos dois, era o CDS, exatamente. Ganha tudo, não é? Claro. Sim. Ganha tudo. E porquê? Porque as notícias da morte do CDS eram manifestamente exageradas. Cá está. Ora bem. Portanto, sim. Mas para dizer que a minha aposta é... Trump. 2-1, vamos ver, ou o Helder ganha mais dinheiro, ou vamos ter que repartir aqui o prémio. Mas olha uma coisa, e não querem explicar os votos? Os votos... eu posso explicar o meu muito rapidamente. E podes ganhar duplamente, porque a aposta pode ser, e neste caso ainda por cima num sistema bipartidário é boi ou vaca, não é? Quer dizer, tens 50% de hipóteses de acertar, isso é fácil. Não, o que eu tenho lido é que o que aconteceu em 2016 é provável que, mesmo que aconteça o que aconteceu, o Biden ganha na mesma. Mas como fomos tão surpreendidos há 4 anos, eu acho que vai acontecer basicamente a mesma coisa. De outra forma, não sei dizer, se calhar o Helder poderá explicar melhor, mas parece-me que, até porque vem reduzindo um bocadinho as distâncias, dizem que não é o suficiente, que antes, acho que no verão Trump estava de 1-3 a nível de vida, agora está a 1-10, mas enfim, nunca sabemos. Estados Unidos está demasiado imprevisível, mas esta é a minha aposta. Explicação, aliás. Sou eu agora? Agora nos pensam assim. Sim, pensei que ias... Eu não tenho mais informações do que vocês, não posso explicar rigorosamente nada. O que eu posso dizer é que tenho falado, e isso vale o que vale, porque há sempre especialistas para tudo e em todos os campos,
em todas as áreas, e claro que no limite tudo pode acontecer e Trump ser reeleito. O que eu tenho feito nas últimas semanas, meses até, é falar com pessoas especialistas de sondagens, com pessoas que fazem da ciência política a sua vida, quer seja porque são politólogos mais vocacionados para a leitura de dados estatísticos e, portanto, esta questão das sondagens, de facto, ganhou muita importância, não apenas em 2000, por causa da contenda entre Al Gore e George W. Bush, que acabou, de facto, por ir ao Supremo, como se teme que esta eleição de 2020 venha também a parar no Supremo, onde claramente Trump tem, porque se esforçou por isso, tem uma maioria esmagadoramente conservadora, de 6-3. Portanto, eu acho que aquilo que acontecia era que muitas vezes, aquilo que nos explicaram, designadamente um cientista da universidade, um cientista político da Universidade de Nova Iorque, olha, não pagaste a conta Foram da os luz? gatos. Claro. Podes continuar. Posso. Parece o Blair Witch Project, de alguma forma. Mas ele não ouviu isso, mas vai muito ao encontro daquilo da tua bruxa, da tua máscara. Bom, Exato, quem apagou a luz está aqui. exatamente. Pois, já vi que sim. Mas aquilo que me diziam, ou designadamente esse politólogo da Universidade de Nova Iorque, é que muitas vezes o voto eleitoral coincidia, portanto o voto popular coincidia com o voto no colégio eleitoral. E portanto as sondagens foram muito à boleia disso e portanto aconteceu 2000 e aconteceu depois 2016. 2016 foi de facto traumático para as empresas de sondagens e para os americanos em geral e eventualmente até para muitos cidadãos do mundo, porque fomos-nos deitar, foi o mundo deitar-se com a ideia de que Hillary tinha vencido e venceu o voto popular de 3 milhões de votos e acabou por ser Donald Trump presidente justamente por causa do colégio eleitoral. Aquilo que me tem explicado é que de então para cá, portanto nos últimos 4 anos, as empresas de sondagens têm investido bastante em fazer cada vez mais sondagens e sondagens cada vez mais tentando que essas sondagens façam um retrato não apenas do momento, mas também daquilo que será a votação mesmo, e têm feito até o próprio dia da votação. Portanto, é assim, a ciência política não é uma ciência exata, portanto, por isso é que eu digo que no limite perco 10 ou 20 euros, e pronto, e no limite tudo pode acontecer e Trump ser reeleito. Mas gosto de, não sendo uma ciência exata, gosto de olhar para a ciência política e acreditar que desta vez vai funcionar. Muito bem, e desta vez também vamos agora mandar as pessoas a um sítio. E eu não explico o Ele meu não voto. explica? Então... Não, tu perguntaste-nos a nós, mas Não, explica. Não, porque era para cada um explicar, porque era justamente porque eu também queria explicar, quer dizer, mas agora não quero. Agora Explica lá. Explica, não, explica é lá. mesmo. Bom, e agora vamos mandar as pessoas a um sítio? Vá, explica. Exato, mas sabes porquê? Porque eu também não tenho grande sítio para mandar as pessoas, portanto, não sei se estás a ver que estou a encher chouriços justamente para evitar essa parte. Mas não, mas é só para dizer, o Helder tem andado a falar com pessoas da área da ciência política e eu também tenho andado a falar aqui com os bêbados no café, que costumam acertar muito mais, não, mas acertam muito mais, não sei se sabem ver, aquela malta diz assim, porque isto quem vai ganhar é o Trump, é muito melhor que qualquer sondagem, e eu vou-te explicar o que é que eles me dizem. É que basicamente há aqui, para mim, para eles, aliás, há três pontos essenciais, que é dinheirinho no bolso, que é o que as pessoas mais ou menos em países livres, em democracias, é o grande barómetro. Se as pessoas estão com dinheiro, se acham que a economia está bem, votam em quem lá está. Se não, se há uma grande crise, votam contra. Os Estados Unidos estão a atravessar uma crise, como é evidente, mas é uma crise que é internacional. Mas os anos que estão para trás não são assim tão maus. Sobretudo, não são maus como quem dizia que os Estados Unidos iam implodir e que neste momento aquilo já devia ser, sei lá, umas 300 ilhas em vez dos Estados Unidos que conhecemos. Portanto, há esse problema. E a reeleição costuma ser favorável, não é? Exatamente. Depois temos outra questão aqui, que é a ameaça. Vocês sabem quem é que acabou agora de reforçar a sua posição na Global Media, da nossa TSF, DN, viram quem foi? Não? Quem é que foi? Não viram? Vimos. Não, diz lá. Investidores que vêm de um país, qual é que é?
Qual é que Não será? viram ainda. Qual é que será? Pronto. China? Não sei. Pronto, exatamente. Ou seja, todas estas coisas estão a beneficiar, e aqui eu estou apenas a comentar, não estou a achar que nos devemos tornar protecionistas. Confesso que, pessoalmente, acho que sim. Acho que já devíamos estar. Num período de crise desta dimensão, eu, se tivesse com o meu traseiro em São Bento, começava a fazer protecionismo, começava a trancar. Porque nós, neste momento, estamos num estado de sujeição, ou seja, as coisas não estão normais, a economia não está normal. E não estando normal, chegam meio os abutres, não estou a falar dos chineses, mas qualquer investidor que seja um abutre, americano, chinês, enfim, e compram-nos tudo. Por tudo tem meia, porque nós estamos aflitos. Portanto, teria sempre uma tendência a começar a apoiar aqui os empresários portugueses, a manterem as suas posições nas empresas, que senão isto, daqui a 2 ou 3 anos, quando passarmos esta pandemia, vamos a ver, e não existe já país nenhum, não temos cá nenhum capitais portugueses, não há nos centros de decisão, e portanto isso é um risco. E Trump, de certa forma, nos Estados Unidos é isto que representa, não é? As pessoas já têm estado a votar, na terça-feira são as eleições, mas é isto que representa, é num período em que o mundo percebe que há aqui qualquer coisa esquisita, e que mal ou bem, do ponto de vista da responsabilidade de quem originou isto. Claro que os americanos, muitos deles acreditam que isto foi tudo fabricado na China, assim até com um bocadinho, num tom um bocadinho conspirativo, mas isso não interessa muito, porque os investimentos, a compra, entre aspas, de posições nas empresas ocidentais, isso já é um facto. E Trump é um travão a isto. Mas olha, Eu não acho te que esqueças que há uns tempos falava-se muito, desculpa interromper-te, lembrei-me agora de uma coisa, que aquela guerra das sanções acabou por prejudicar. Houve uma reportagem, não sei onde é que foi, mas Eu ia dizer lembro-me isso. disso, uma reportagem das sanções da China aos Estados Unidos, que o Trump impôs, e que afetam muito, principalmente algumas bases, por exemplo, os agricultores, que afetam muito. Portanto, eu não sei até que ponto é que as pessoas que votaram no Trump acham que ele está a ganhar, por exemplo, a guerra contra a China, e não sei que peso é que isso terá na hora está de porque esta votar. guerra, não, mas está porque esta guerra tem muito mais tempo do que estas outras questões das sanções, porque esta guerra começou Não, já há claro. 4 anos. E é E, a muito antes empresa, dele até, não é? Quer dizer, e havia empresas americanas que tinham os seus produtos a ser fabricados na China e tiveram que passar para os Estados Unidos a produção, portanto, porque ele insistiu nisso, naquele estilo dele conservador e tudo isso, insistiu nisso, então muitas empresas recuaram. Ou seja, ele aí teve, independentemente destas questões agora das sanções, ele aí teve sempre benefícios e conseguiu devolver aos Estados Unidos produção que estava na China e noutros países. Mas isso, portanto, é só para dizer qual é o meu voto, é que as pessoas à última hora, Trump é aquilo que se conhece, é uma andota. Enfim, é surreal, de facto, ele ser presidente dos Estados Unidos, mas é. E não correu tão mal como se esperava, ainda bem. E agora a questão, eu acho que as pessoas à última hora, quando estão lá por a cruzinha, vem um senhor muito simpático, Joe Biden é um senhor muito simpático, um ar muito querido, muito fofo, É um péssimo mas candidato. ninguém, péssimo. mas não Eu correu acho que as mal, pessoas, dizes, economicamente. não, economicamente e a todos os outros níveis, porque o que as pessoas diziam há 4 anos era, Comparando, está bem, comparando com essas maluqueiras, sim, claro, mas quer dizer, Mas funcionou a convenhamos. democracia, não? sim, Funcionou a democracia. funcionou, E ele Isso não foi por funcionou, causa dele, isso não foi por causa dele. funcionou não, por claro, causa não. daquela conversa dos pesos e contrapesos, e ele já fez questão de tornar pelo menos um dos baluartes desses pesos e desse sistema de pesos e contrapesos um clube de republicanos, não é? E de conservadores. Portanto, um segundo mandato de Trump, eu sei que isto não é necessariamente a preocupação do americano que vai colocar ali o seu boletim de voto, mas um segundo mandato é um bocadinho, isso aí já não há freios nem contra-freios, aquilo é todo vapor até à destruição final, porque isto Mas ele tem sempre que se governar. não te esqueças que os Estados Unidos saírem da OMS, saírem da NATO, como ele tem ameaçado, fazerem uma série de cedências a Israel, destapando absolutamente a solução, a solução que aponta para 2 Estados, portanto um palestiniano e um israelita. Portanto, ele vai ali semear uma série de bombas e de pequenas crises ao retardador, que depois, isto ao nível mesmo de alianças internacionais, é uma coisa, o proteccionismo, eu percebo onde quer chegar, embora não concorde, mas o proteccionismo tem de facto depois esta componente de ele não ter uma estratégia, não ter um rumo definido para coisa nenhuma, acabar com tudo para benefício próprio e do seu eleitorado, e depois não resta nada, de facto, não resta o que é que será do mundo, no limite, o que é que será do mundo de um lado e do outro do Atlântico, se por acaso os Estados Unidos abandonarem a NATO.
Em caso E seria importante ter uns Estados Unidos robusto em relação à China, não é? Diria eu. precisamente, e à Rússia, e não Exato. ter na Casa Branca um joguete do Putin. Era também interessante, mas eu percebo o teu ponto. Eu percebo que a economia e tendencialmente os eleitores em todo o mundo votam com o bolso, e nos Estados Unidos isso, por maioria de razão, é uma realidade, e, no entanto, para já a economia já vinha com uma dinâmica de crescimento herdada da administração anterior. E, de facto, Trump conseguiu continuar a robustecê-la, ou a própria economia, com a dinâmica com que já vinha, cresceu até, pronto, chegar à pandemia. E a isso não se pode sacar responsabilidades diretas, até porque o que ele quis sempre foi reabrir o país e reabrir a economia, muitas vezes com custos para vidas de americanos. Mas, de facto, o foco dele é a economia, isso não há dúvidas. Eu não sei a que preço, mas também é uma questão, mas também é uma questão interessante para nós debatermos depois quando o Joe Biden ou o Trump já se souberem, e nós também, se é Sim. que vai ser rápido, não será. Era muito giro, era que Pois eles é, olha, empatassem. mas isso já Era aconteceu. giro que eles empatassem. Não pá. foi? Isso já aconteceu, não sei quando, mas já aconteceu. O Já, empate, ou não? e isto eventualmente parará no Supremo, novamente, como aconteceu há 20 anos com Al Gore e George W. Bush. Foi o George Exatamente, Bush. que está aí ao teu lado. Foi. Exato. George W. Bush. Grande presidente George Bush. Grande presidente George Bush. Sabes quem é que ele Como eu já apoia? disse. Não O filho e o pai, aquela família, até a Bárbara podia ter assistido. Muito boa, muito boa. Sim. Sabes quem é que Muito apoia boa, gente George muito W. boa. Bush, não sabes? Apoia o Joe Biden. É verdade. Fez Desiludiu-me. silêncio. Desiludiu-me, Bom, Jorge. Desiludiu-me. vamos. Desiludiu-me. Já não gosto daquela família. Só uma camada de... Aquilo é uma escumalha. Aquilo é uma escumalha. Camada de chupistas. Olha, Vamos. eu estou a dizer isto, estou a brincar, parece que sou um adepto do Trump. Mas Por amor de Deus, não, Não é eu acho isso. que o Trump tem menos cabeça que esta senhora. O Trump tem menos cabeça que esta senhora. E Nós vejam bem, olha para isto. E é completamente vazio, olha. O que será interessante é Nós perceber estamos a fazer, se a pandemia estás a fazer uma afetou análise alguma coisa. objetiva. Sim, Sim, claro. o Como que eu sempre, estou mesmo aliás. curioso perceber é o que é que a pandemia afetará na terça-feira, no dia 3 de novembro. Bom, vamos mandar as pessoas a um sítio. Toda a gente tem mais que fazer e o Sporting está quase a jogar. Hélder Gomes, aliás, Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Eu sei que não tinhas, mas agora vais ter que inventar. Queres interromper isto por causa de um jogo de futebol? Eu acho que o país está doido. Olha, vou-me embora. Não quero saber de nada. Isso é muito a Santana Lopes, meu. Pois Santana é, Lopes exato. abandonou e tudo por causa de futebol e também. tinha toda a razão. Exato! Era isso que eu estava aqui a recriar. E Porque também. o Mourinho estava a chegar ao aeroporto, era isso, não era? Ora bem. Não, e se o Mourinho tivesse a chegar ao aeroporto, imagina que tinha aberto a porta do avião lá em cima e tinhas atirado, ou se tivesse a cair, deixa-me cá. Isso sim, Uma coisa justificava-se, justificava-se, claro. ou seja, Mourinho está a chegar ao aeroporto e vem de paraquedas, por exemplo. Ok, imagino que isso seja jornalístico. Agora, eu lembro bem, na altura, o jornalista estava. Agora está aqui um autocarro e há aqui um táxi também. Ou seja, o Santana Lopes aí teve toda a razão, toda do mundo. Pá. Absolutamente. Porque nem era a chegada de um treinador. Era de facto, enfim. Foi o mesmo que o José Paiva nos fez agora. Quer dizer, nós aqui falamos coisas tão importantes que podem, de facto, alterar todo o mundo. Olha, eu sei que estás a encher chouriços, mas podias mandar as pessoas a algum, nem que seja ao aeroporto. Até se te embarga a voz. Eu embargo porque eu fiquei emocionado com estas cenas. Olha, ele está-me a pedir para eu mandar as pessoas a um sítio e perguntou-me a mim primeiro, quando sabe que eu não tenho mandado. Ou seja, isto é um verme, ouviste? Começa lá, vai lá à volta, começa tu ou então Hélder, vá, por favor, Deus. Hélder Gomes, vais mandar as pessoas onde? Eu vou repetir a minha recomendação de sexta-feira, nesse episódio mítico. Eu vou mandar as pessoas ver o filme Apocalypse Now, do Francis Ford Coppola. É um filme de 1979, é um grande épico de guerra, é talvez um dos melhores filmes sobre a guerra no Vietnã. Eu mando por causa de uma razão muito, muito interessante, que é que quem vir ou revir o filme pode ser que acabe a interessar-se por arte radical, porque foi isto que, segundo Grimes, que é aquela artista canadiana casada com Elon Musk, foi o que aconteceu com o filho de ambos, que tem 5 meses e tem um nome impronunciável. A desgraçada da criança, é um rapaz, desgraçado rapaz, 5 meses, tem estes pais que, por um lado a Grimes, que tem este pendor para a maluquice, por outro lado o pai,
que é o Elon Musk, que também é variado da cabeça, tem muito dinheiro. E a Grimes, na mesma entrevista, julgo eu que na mesma, revelou também que tinha composto um lullaby, portanto uma canção de ninar, usando inteligência artificial, e isto é interessante porque... Uma canção de quê? Uma canção de crianças, portanto uma canção de ninar. Uma canção de ninar, de embalar, uma canção de embalar crianças. Ninar. Nunca tinha Ninar. ouvido essa expressão. Canção de Nem ninar. eu. Pronto, é Canção de ninar, canção de ninar. Pronto, nunca tinha. Mas a canção, eu não consegui ouvi-la, porque metes inteligência artificial, e tu lembraste bem na sexta-feira e lembras agora que o Elon Musk, portanto o marido, é completamente contra a inteligência artificial. Mas a justificação dela para criar uma coisa nova, uma canção de ninar, a desembalar petizes, e nisso eu por acaso até a acompanho, é que o material e a música que se compõe para as crianças é criativamente muito pobre, muito, muito fraca, e portanto ela resolveu dar o seu contributo. Portanto, esta criança cujo nome nós não conseguimos pronunciar, acho que os próprios pais terão alguma dificuldade, está... Apesar de as 5 crianças meses. também não serem propriamente, vamos lá ver, muito exigentes do ponto de vista da intelectualidade, não é? Ou seja, Não, ela esquece-se que quando uma pessoa está naquela idade em que ainda aprecia refrões como "Coma Papa, Joana, coma Papa", é justamente porque, enfim, porque aquilo serve, chega, está bom, não é? Mas Ou seja, imagina não se- fazeres essa música com o código do nome da filha ou do filho, não é? Em código. Por isso é que a mãe não quer fazer isso. 45 anos CX1 coma Papa, 45 anos CX1 coma Exato. Papa. É uma família de doidos esses. Olhem, eu vou mandar as pessoas, tinha mandado na sexta-feira a lerem a nova banda desenhada de 1984, mas entretanto já não quero mandar, portanto vou mandar as pessoas verem uma reportagem que saiu em 2 sítios, fiquei um bocadinho baralhado com isto, mas do João Micaelo, o português que sabe o que enfurece e faz rir o líder da Coreia do Norte. Portanto, é um português que conhece o Kim Jong-un desde os 13 anos. Portanto, fumaram às escondidas o primeiro cigarro, cresceram juntos até aos 16 na Suíça e reencontraram-se em adultos em Pyongyang. Epá, eu devo confessar que isto, para além de divertido, parece-me assustador. Eu gostava imenso de que pudéssemos ter o João no nosso dia de reflexão. Fica desde já o convite, certamente ele vai ouvir, ou pelo menos na Coreia do Norte vão ouvir, não sei onde é que ele está, nem sequer sei se ele é real, na volta ele não é real, como a Coreia do Norte, mas sei que Zé Pedro Silva gostava muito de estar no papel de João Micaelo, não é? Adorava. Eu disse lá no chat, em poucos segundos conto uma história muito engraçada, que era no outro dia estava a conversa com alguém que me dizia que alguém disse, não sei o que mais no chat, e eu não parava de ouvir no chat, e às vezes aquilo já me parecia, e eu sem perceber onde é que as pessoas estavam a falar, porque no chat parecia uma aventura, os 5, não é? Os 5. Sim. O chat. Os 7. Mas quem é que são os 7? O chat não é o chat, é o chat do WhatsApp. Pronto. Ora bem, mas uma pessoa estava a imaginar coisas muito mais, estás a ver, tipo como a mulher do Elon Musk, coisas muito mais profundas, não é? Tipo, estão a falar no chat. Pronto. Mas então, para dizer que não passava... E nós estávamos a falar também no chat, e ele disse que eu queria ser BFF do Kim. Sim. Querias ser o Micaelo, claro, é verdade. Micaelo. Desculpa, cozinheiro ainda por cima. Não, então pronto, então Pode daí o problema da obesidade. Queres ser amigo do Kim e do João, então? Pois, exato. Mas já viste bem o que é Querias fazer um homenagem de amizade, na verdade. Mas se o Micaelo se fizer amizade com Vladimir Putin, pode ser que acabe rapidamente com o regime norte-coreano. Sim. Servindo um chá a Kim Jong-un. Exatamente. Quer um chazinho? Eu se calhar passava. Mas houve, eu lembro, eu acho que, quer dizer, não haverá coisa melhor do que ter um amigo de qualquer ditador. E eu lembro-me porque é melhor do que ser o ditador. Ser o ditador dá imenso trabalho, por exemplo, não, quer dizer... Dá má imprensa também, não é? Dá má imprensa, quer dizer, a qualquer momento... E tens de fazer coisas que não gostas também, às vezes. Exatamente, quer dizer, e portanto tem que se perceber que ser o amigo do ditador é a melhor coisa que há.
E eu lembro-me de um cavalheiro que vocês também se lembram, que era o engenheiro José Sócrates. Não é que ele fosse o ditador, mas ele foi muito amigo de alguns, nomeadamente do Gaddafi. Lembram-se disso, não lembram? Perfeitamente, E eles, até armou uma tenda ali no Terreiro do Paço para o receber. exatamente, mas também iam lá Se muitas bem vezes que ter não é com bem ele. esse armar a tenda que. Não, Enfim. é mesmo literal. Portanto, a entourage do Gaddafi armou a tenda no Terreiro do Paço. Sim. E o Gaddafi armava bem a tenda, mesmo já com aquela idade, não sei se lembram. Ele procurou cuidadinho. Mas repara, mas eu na altura lembro-me de olhar para José Sócrates e ter uma inveja Faz lá a imensa. voz José Sócrates a falar, a contar essa história. Não sei, porque isso tinha, bom, quer dizer, isso tinha que ser primeiro, pensado, e agora assim, é frio, não dá. Mas eu tinha inveja de duas coisas, de vender livros como ele, sem os ter escrito, que era tudo bom, mas depois era a amizade dele com o Gaddafi, porque vocês imaginam o que é ir lá para a Líbia, para as tendas? Não imagino. Não sei se quero. Imagina, quer dizer, tu fartas de uma pessoa... Por exemplo, estás a ver? É que queres tudo, apetece-te cafuné, apetece-te qualquer coisa e consegues, porquê? Porque tens amigo do ditador. Portanto, isto para dizer que tenho muita inveja do João Miquel, acho que ele deve ter histórias maravilhosas para contar, apesar de não os poder contar, porque eles são amigos, mas pronto, mas às vezes os amigos também se chateiam, não é? E ele não deve ser só bloquear o telefone no WhatsApp, devem ser coisas mais graves. Mas devem estar Portanto, lá histórias nestes artigos, não é? Não sei. Eu não li mas o artigo, estou só a referir. as histórias que se podem contar nunca têm interesse. As que têm Claro. interesse são aquelas que não se podem contar. Muito bem. Pronto, é Ficamos isto. aqui com a história deste dia de reflexão especial que foi gravado em vídeo e e agora Zé Pedro Silva ficou Já sem foi. Epá, imagem. Não, voltou bom, agora outra vez. voltou. É a Meus bateria. queridos, Diz que tenho Tá. pouca bateria. Estás nos vamos fazer, 20% agora, não é? va- É. vamos fazer votos que este episódio saia ainda hoje ou na segunda-feira. Agora vêm Epá, aí Não, tem novas que sair hoje, regras. homem, tem que sair hoje. E pronto, olha, muito agradecido. Ouçam-nos em todas as plataformas. Nós acho que ainda vamos pôr isto também, este sonzito, no SoundCloud e no Tem que Spotify e ser. no iTunes. Tem que ser. E pronto, e se quiseres, bruxa Josefa, podes despedir-te do dia de reflexão com uma frase, com um conselho que quiseres. É que uma frasezinha, meu querido. Sabes qual é que é a frase? É que é bom que isto saia hoje. Até para a semana. adeus. Tchau. Ok.